Hoje nós vamos falar sobre uma duplação, que é o quê? Eu tirei da Bíblia lá uma ótima ideia, e essa ideia envolve ouvir e praticar. Vamos ver o que será que aonde isso vai nos levar? Olha só, primeiramente vamos ver o que é ouvir, né? Eu peguei uma definição simples, né? É perceber o som ou palavra pelo sentido da audição. É escutar. Mas olha, não é só escutar, é eu entender o que está se escutando. E o que é praticar? É levar a efeito, é fazer, realizar, trabalhar, exercitar. Então, é prática. Fazer, fazer, fazer. E aí vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Está lá na parábola de Lucas, no capítulo 6, os versos 47 a 49. Eu vou ler todos aqui. Começa no 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então vamos tentar entender o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Ele sempre falava por parábolas. Então ele está falando que as pessoas que vêm a mim, que ouvem as minhas palavras e as observar aqui foi no sentido de praticar. Eu mostrarei a quem é semelhante. Então ele falou, é semelhante a você edificar uma casa sobre a rocha. E como que edifica uma casa sobre a rocha? Você tem que cavar, abrir bem fundo, colocar os alicerces sobre a rocha, de forma que se vier o vento, se vier a chuva, a enchente, essa casa não será abalada, porque está fundada sobre a rocha. Então, ela tem um firme fundamento. E agora, se você ouve, mas não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sem alicerce. E se bater a enchente, a chuva, a corrente, ela cai. Então, eu vou fazer memória aqui. Há uns 3 meses atrás, eu falei uma sequência de 4 mensagens. Uma eu falei da imaginação, do pensamento, do coração, dos sonhos e visões. Então, como é importante você imaginar, você sonhar, você pensar, e isso tudo vai construir um alicerce. Por quê? Porque você vai pensar em quais coisas, né? Nós vamos pensar na palavra de Deus. Então, ela é um tipo de alicerce que se vai construindo. Mas antes de concluir essa questão do alicerce, eu trouxe aqui mais 2 versículos que está lá em Lucas 8, no verso 20 e 21. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele é Jesus, né? Disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então eu gosto sempre de pôr 2 versículos, porque tem um outro que fala assim: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é estabelecida. Então, Jesus está falando aqui de novo que você deve ouvir e executar. Fazendo isso, você será, né, a família de Jesus. Bom, mas tem mais, não é só para ouvir e praticar.
existem promessas sobre isso, existe o jeito que Deus nos criou para que nós procedêssemos. Ele que nos fez, ele já deixou o manual de instrução. E a Bíblia é este manual de instrução, além de ser uma carta de amor para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor ele fabricou, ele deixou o manual de instrução, deixou uma carta de amor. E antes de Jesus vir, o plano de Deus, ele é completo, ele tem começo, meio e fim. Então, ele está falando de promessas já no Antigo Testamento. Eu selecionei duas, em Êxodo 15, 26, que é sobre o ouvir. Se você ouvir e fizer, Deus tem promessa. Então, em Êxodo 15, 26, diz assim: e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então ele está falando, se ouvir atento, porque precisa de atenção para entender, ouvir de novo, fizer o que é reto diante dos olhos dele, porque a pessoa, Deus nos criou com liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas cada atitude sua, comportamento, né? Porque a atitude está mais relacionada com as ideias, com os pensamentos, com essa imaginação, pensamento, coração, sonhos, visões. Mas isso fica como se fica incubado aí dentro de você, até que dá a luz. E a luz é o quê? É a ação, é o comportamento. Então, se você ouvir bem, entender, guardar, ele está falando que nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, existe o contexto específico aqui, né, que Deus chamou Moisés para libertar o povo, e Moisés foi diante de Faraó, Faraó não quis deixar sair de jeito nenhum, então Deus teve que manifestar o seu poder em várias situações, e aí isso incluiu, né, o que a gente conhece como as 10 pragas, né? Então, ele é o Senhor que te sara. Então, essa promessa, olha só, ela vale para nós hoje. O Senhor quer curar, ele quer sarar. Então, além de, se você ouvir e praticar, sua casa está sendo construída na rocha, você ainda leva, né, de brinde, vamos dizer assim, lógico que não seria brinde, né? A própria essência da coisa, você vai ser curado, o Senhor, ele te sara. Então, o construir, que é você ouvir e praticar, você vai ser da família do Senhor. Como Jesus falou, né, naquela fala que nós vimos antes, que quem ouve a minha palavra e a pratica, esse é a minha família, minhas irmãs, minha mãe e meus irmãos. Mas quando você aceita Jesus, você já passou da morte para a vida, você já mudou de reino, você, né, como a gente sempre fala, e eu gosto de repetir, seu espírito foi recriado e agora é o Espírito Santo de Deus que mora em você. Então, você tem todos os recursos para conseguir fazer aquilo que você está ouvindo, fazer aquilo que a palavra de Deus está falando. A gente não está sozinho. Então, não é aquela luta que você tem que resolver tudo, você tem que fazer, o poder pessoal, o poder da sua mente, o poder da persuasão, o poder, né, todos os poderes que são ditos aí hoje em dia, né, que o homem tem. Você tem o mais importante de todos, que é o Espírito Santo de Deus, porque ele que é o consolador, que é o ajudador, que é aquele que vai te guiar. Em Deuteronômio 28, 1, também diz:
E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que ele está falando para Israel. Mas diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. E a gente então se torna bendito, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu se rasgou de cima e embaixo e dos dois povos foi feito um. Então, essa promessa nos alcança, a todos nós que aceitamos Jesus. Então, você ouve, pratica e tem a promessa. Agora, eu falei, né? Ouvir, 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 para o quê? É como se fosse o material para construirmos, né, a imaginação, o pensamento, os nossos sentimentos, as nossas visões e sonhos. Tudo isso é importante, porque a nossa fé vai estar fundada em Jesus. E olha o que Romanos 10:17 diz. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A gente sabe que tudo que entra pelos nossos sentidos nos influencia. Então, você quer ser influenciado. Por quê? Né? É uma escolha que cada um tem. Eu quero ser influenciada pela palavra do Senhor. Eu quero saber as coisas que o Senhor nos mostrou. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, esse é o alicerce. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. E ouvir para o quê? Para aquilo ali ficar construindo esse alicerce, para que você tenha força, ânimo, coragem e vigor que o próprio Senhor dá, para que você consiga praticar tudo aquilo que está lá. E olha, em Hebreus 3:15 também diz, e esse momento de você ouvir e praticar, qual que é? É agora. Enquanto se diz hoje é agora. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Aqui está se referindo a uma passagem específica que nós não vamos abordar aqui. Vamos ficar que se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Então, esse alicerce ele vai sendo construído pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, você, pela sua imaginação, os pensamentos, é como você curte, né, aquilo que está entrando, você curte curtir no sentido de ficar lá, né? Se você se expor àquela imaginação, aquele pensamento, aquela ideia, aquela visão, aquele sonho, aquelas palavras que você está ouvindo, elas ficam ali curtindo, até que você consiga praticar e agir segundo esses princípios. Então, o que Jesus falou é o quê? Se você ouvir e praticar, você vai ser semelhante a essa casa construída sobre a rocha. E essa prática, ela vem como? Ela vem dia por dia, desde o dia que você conhece a Jesus, você vai ouvir, vai entender. A gente não vai entender tudo de uma vez. Então, é o que a gente fala, é um processo que começa no dia que você aceita Jesus, até o dia que você for encontrar com ele, quando ele voltar nas nuvens. Então, o processo é esse, ouvir a palavra de Deus, se expor pelos sentidos, né, que nós temos, e aí, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai praticar. E o seguinte, qual que é a maravilha disso? A gente vai ouvir a Deus e Deus também nos ouve, olha que coisa linda. No Salmo 94:9, diz assim, aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Então, Deus está vendo tudo. Deus sabe da intenção do nosso coração. Deus conhece de tudo que está em nós. Ele sabe do nosso proceder, da nossa intenção, tudo que vai. E aqui o salmista está falando,
mas Ele é que nos fez, Ele é que tem o manual de instrução, né? Como eu disse, Ele que nos escreveu a carta de amor, que é a Bíblia. Então, Ele não vai ouvir? Não, Ele vai ouvir sim. E aqui, em 2 Crônicas 7,14, fala, né? Salomão está consagrando o templo que ele construiu e ele diz aquilo que é muito importante na vida de todos os cristãos, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é uma promessa tremenda, porque a condição todos nós temos, mas de ouvir, de entender, mas você vai, né? Há algumas condições. Se humilhar, por que essa condição está aqui? Porque você vai se colocar debaixo de Deus. Você sabe que você depende dele. Então, se você cultiva pensamentos de ensoberbecimento, de exaltação para com você mesma, vai ter dificuldade de praticar as coisas de Deus. Então, humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, porque é um processo. A gente aceita Jesus, a nossa mente tem que ser renovada, os nossos pensamentos têm que ser renovados. Eu, por exemplo, que fui conhecer Jesus aos 26 anos, puxa, até eu substituir aqueles pensamentos que eu tinha antes para os novos, eu gastei um tempo, não foi no mesmo dia. É assim, como diz, né? O espírito está pronto, mas há um processo, você tem que se converter, você tem que mudar a conversão. Lembra os sinais de trânsito, você está andando, agora só pode converter à direita, né? É obrigatória a conversão à direita. Você virou, mudou de caminho, mudou de direção. Então, há que se mudar, né, de direção e seguir a direção do Senhor. Aí, mas o que eu quero focar aqui também? É que Ele ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra e nos sarará, como já foi dito no outro versículo, em Deuteronômio. E Isaías 59 confirma isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Nem agravado é tipo, não está impedido, ele não está surdo para nos ouvir. Então, olha que coisa maravilhosa, é uma via de mão dupla. A gente ouve o Senhor e o Senhor nos ouve. Não é tremendo, gente? Eu fico assim, cada vez que eu leio mais, vejo, né, a palavra de Deus, mas eu vejo que é assim, é tremendo, né? E aqui nós vamos ver uma outra palavra que fala exatamente sobre isso. Quer dizer, vamos recordar que a gente estava vendo. A gente viu a parábola de Jesus sobre a casa construída na rocha. É o próprio Jesus falando. Essa casa na rocha, ela significa aquele que ouve e pratica o que ele falou. E agora aqui nós estamos vendo Tiago. Ele entendeu isso e ele está passando para os outros. Ele escreveu essa carta e ele está contando que ele entendeu o que Jesus quis dizer. Então, você vê que a Bíblia também, ela nunca que fala uma vez só aquele princípio, ela sempre repete, porque a gente precisa de se expor as coisas para aquilo entrar, para a gente, como diz, ruminar. O que é ruminar, né? O boi, aqueles animais, ele come, e depois ele volta aquilo para a boca, ele regurgita e fica na boca e continua a comer. Pode até algumas pessoas ter nojo, né? Mas esse ruminar é esse processo de você se expor à palavra e tornar a expor. Então, aqui eu peguei essa parte porque Jesus falou. Ele falou para os apóstolos, ele falou para os discípulos estão falando para nós. Então, eles entenderam
e quer que nós entendamos também. Então, se a gente entender, a gente também vai contar, né, para as outras pessoas. Então, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 21 a 25, que diz assim: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha, gente, aqui tem um princípio tremendo, porque a gente fala que quando a gente aceita Jesus, né, o Espírito Santo vem morar em nós, ele recria o nosso espírito. Mas nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então o espírito está pronto. O corpo é aquele que eu falo, se você era careca, continua careca, a menos que você faça implante. Se você... as suas feições, elas continuarão. Agora a alma que é a sede das emoções, da vontade, da mente, essa alma, ela vai sendo transformada. E Tiago chama aqui de salvar as vossas almas. O que significa? Que suas emoções, seus pensamentos, sua mente, suas emoção, vontade, né, as coisas que você, primeiro você tem a vontade, depois faz, ela pode ser salva. O que quer dizer isso? O seu espírito já está salvo, mas a alma é um processo que você vai se expor à palavra e sendo transformado. Então, ele fala que a sua alma vai ser salva. É algo tremendo, porque antes dessa revelação, é como se tudo fosse estático, né? Eis que tudo se fez novo. Sim, fez novo como uma porta aberta diante de ti. Mas a transformação da sua alma e a salvação da sua alma, a redenção da sua alma, no sentido de que você pode viver uma vida aqui, se você não perdoar, se você não cuidar das suas emoções, da sua alma, você pode ficar muito triste, viver angustiado, viver uma vida assim que vai ser muito chato, muito triste. Então, ele está falando aqui que a alma, ela é salva também, no sentido de transformada, de redimida. Então, ele traz esse conceito que é uma revelação que é neotestamentária. Antigamente não se tinha essa noção de corpo, alma e espírito, como o Tiago está colocando aqui, salvar as almas, redimir as almas, mudar. Você pode ser crente e viver uma vida miserável, me perdoe, mas é possível, porque você aceitou Jesus, então você tem a vida eterna, você vai para o céu. Mas se você não cuidar da sua alma, das suas emoções, da sua vontade, da sua mente, você pode viver uma vida muito chata, muito ruim aqui. E o Tiago está falando, olha, não vamos fazer isso não, vamos mudar. Pode salvar as vossas almas se receber com mansidão a palavra, crer, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Recebe com mansidão essa palavra, deixa ela ser enxertada. Ele usou enxertado, por quê? Porque você já tinha um jeito de ser e você vai receber aquela palavra, então ela vai passar a fazer parte de você. Pode salvar as vossas almas se você se importar, dedicar, se você quiser fazer isso. Porque se você não quiser, bom, não vai rolar, não vai acontecer, né? Porque Deus nos deu livre-arbítrio e ele deixou as opções para nós. Então, ele está falando que você, se deixar toda imundícia e superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que quer dizer aqui? É porque às vezes a gente tem imaginação, tem pensamento, tem emoções, tudo de um jeito, mas na hora de fazer, a gente não faz. Então, não deixa de ser você pensar que está transformado, mas na realidade não está, porque não alcançou o seu comportamento. E o Senhor quer que essa prática é fazer, é externar, é ser mais do que uma percepção, uma emoção, um achar.
É esse achar está tão assim impregnado em você, ouvir a palavra, deixar ser enxertado os princípios da palavra de Deus em você, que você vai conseguir agir segundo essa palavra. Então, é possível você ouvir e ficar pensando que você tá fazendo as coisas, mas às vezes não está. E então a gente tem que se expor à verdade, né? A se confrontar com a realidade. Inclusive, é uma das razões do cristianismo, às vezes é meio difícil de seguir, apesar, a gente acha que é difícil, mas o Senhor falou que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque não é aquele caminho que te aceita exatamente como você é. Ele aceita para você vir para Jesus, mas ele está sempre te confrontando para que você mude. Então, essa é uma confrontação, enganando-vos a vós mesmos. É uma palavra forte, é uma palavra dura, porque às vezes tudo acontece no nível do pensamento, da imaginação, dos seus sonhos, das suas visões, mas você não consegue colocar em prática. Então, o Tiago está traduzindo aqui a parábola de Jesus, que é ouvir e praticar, da forma que ele acha que deve fazer. Você tem que rejeitar, tem ações, não é automático. Você vai rejeitar tudo aquilo, a imundícia e superfluidade de malícia. Ou seja, tudo que vem, você tem que rejeitar as coisas que vêm do maligno, porque senão como é que vai ser? Você tem que deixar esses pensamentos serem curtidos. Quais? Os pensamentos da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Porque se você ouvir tudo de ruim, vai ser difícil aqueles pensamentos. Como é que vai praticar? Vai praticar aquilo que está lá. Fala a boca, fala do que está cheio o coração, né? Então, tem todo um processo, mas não é difícil. Por quê? Porque Jesus está conosco, porque o Espírito Santo está aí, vai nos ajudar. Então, voltando aqui, ouça e pratique. Então, você vai ter que rejeitar as coisas ruins, malícia, imundícia, vai receber com mansidão a palavra em voz enxertada, né? Quer dizer que ela vai vir de fora do que? Da exposição à palavra, da oração, da comunhão. E quem vai trabalhar essa palavra? De fora vem os seus sentidos, vamos dizer assim, para se expor à palavra. E de dentro é o Espírito Santo que está em você, para que você, dando lugar a esse Espírito, você vai poder salvar a sua alma. E vai poder ser cumpridor da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque essa é a confrontação que eu estou falando, a gente, né, precisa de ser, assim, aceitar essa confrontação, examinar se você só pensa, mas na hora de agir você faz outras coisas. Aí, eu tenho um amigo, Eduardo, ele sempre falou que Tiago é um poeta, né? Porque, olha só, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Então, se você tirar um retrato de você diante do espelho, você está se vendo, mas se você sai do espelho, sumiu. Então, ele está dizendo, aquele que ouve e não pratica e não é cumpridor da palavra, ele é semelhante ao homem, né? Que, como diz aqui, se olha no espelho, vê o seu rosto, vê, e quando ele sai, ele esquece do que ele era. Então, ele não pratica, ele esquece daqueles princípios. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Olha para você ver, a lei fala que é normativo, é algo que você tem que fazer. Mas em Jesus Cristo, nós somos livres para a lei perfeita da liberdade. Então, nós não somos presos, como muita gente que não é crente acha que a gente é todo amarrado, todo preso. Não, nós temos a liberdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecer disso, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então,
Tiago, ele traduz, né, a palavra, não que Jesus precise ser traduzido, mas no sentido de que ele está explicando com outras palavras, usando outras alegorias, que foi essa do homem no espelho, para nos ajudar a compreender que nós devemos ouvir e praticar. Então, este é assim o tema da semana, para que a gente possa refletir e nos expormos diante do espelho, mas não sair, esquecer o que for, nos expor a palavra de Deus e crendo, né, em Jesus, se deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigado vocês que me ouvem. Deus abençoe. Amém.